um número maior que 5. Não é assim? Para que exista arredondamento. Não é isso? É. Se o número ele for, por exemplo, vamos colocar aqui maior que 5. Não é isso? Ó, maior que 5. Porque se você tem uma média, por exemplo, de 7,5, você não arredonda, ela permanece 7,5. Agora, por exemplo, se você tem uma média de 7,6, aí você arredonda. Você pode arredondar para 8. Certo, pessoal? E assim vai. Já se você tem uma média de 7,4, você não pode arredondar, porque ele é menor que 5. Na verdade, você arredonda, só que é o que a gente fala, a gente no linguajar matemática, nós dizemos assim, arredondamos para baixo, né? Porque assim, ó, menor que 5, se nós fôssemos aqui arredondar, aí esse valor, ele ficaria 7, tá bom? Por quê? Porque 7,4, eu estou numa escala ali de 7,4, porém, eu não passei de 5. Já aqui não, ó, 7,6, aí eu fui para 8. 7,4, eu arredondo, como a gente fala, né, na linguagem simplista aí, nós arredondamos para baixo, né? Aí fica 7. Professor, por que isso? Porque, por exemplo, pessoal, nós podemos utilizar, para não ficar com esses centavos na jogada, tá? Nós podemos utilizar 9.533. Por que 33? Porque a casa depois da vírgula é 8, né? E nós podemos colocar aqui 1.048. Por quê? Porque a casa que vem depois é 6, tá bom? Então, vamos fixar esses valores aqui. Deixar eles todos amarradinhos. Tá certo, pessoal? O que é que ocorre? Vamos colocar aqui do ladinho as informações, né? Ela investiu 1.500, aí a gente arredondou. O investimento é o capital, né, minha gente? Ó, capital é o investimento. Toda vez que ele falar em investimento, você já fica sabendo que é capital, certo? Pessoal, o investimento foi de 9.533, arredondado, né? Depois de 6 meses, ó, em 6 meses, ela receberia tempo. Que nós temos já um problema com o tempo, né? Não sei se vocês perceberam. Tempo. Ele está dizendo que são 6 meses, tá bom? Ele está dizendo que são 6 meses. Pessoal, Ele o quer o tempo... juros em anos, né? Isso. O tempo e a taxa, como é, Arthur? E no caso ele quer saber o juros final em anos, não é isso? Aí a gente já tem que fazer uma conversão direta, né? Porque a taxa, pessoal, ela tem que falar a mesma linguagem do tempo, entendeu? Taxa e tempo tem que ter a mesma linguagem, só que é o seguinte, nesse caso, ele está querendo a taxa, que nós não sabemos quem é, ele está querendo saber a taxa AA, que é a A, professor, ao ano, né? Já aqui o tempo que ele está nos fornecendo está sendo ao mês, ou seja, são 6 meses, né? Não é nem que está sendo ao mês, né? Está se tratando de meses, né? Então, por exemplo, nós podemos já converter. Nós podemos já converter, certo? Ou realmente, como ele está querendo saber a taxa aplicada, qual a taxa de juro aplicada sobre esse capital? Nós sabemos aqui que foram aplicadas durante 6 meses, não é? Então, ou nós multiplicamos o valor da taxa por 12, o valor da taxa por 12, ou nós já transformamos aqui os meses em anos, né? Por exemplo, 6 meses, na verdade, é a metade de um ano. É metade de ano. Ou de um ano, né? Ou de um ano, tanto faz. Então, se é a metade, 6 meses é a metade de um ano, obviamente, a minha taxa vai ser 0,5
ano, né? Então aqui já nos ajuda. Por quê? Por que 0,5? Porque tem 12 meses, já tem os 6 é a metade. A metade é 0,5, né? Então só falta nós encontrarmos aqui realmente a taxa anual sobre esse capital. Qual é a taxa? Quer saber a quantos por cento está rolando tudo isso, né? Então, pessoal, nós podemos utilizar aqui tanto, lembra das formulinhas? Você tem aqui o JCIT. Você tem o JCIT. Ou você pode utilizar o JCIT sobre 100. Tá bom? JCIT. Vamos lá. Capital, não é? Sim, outro detalhe, ele dá o juro também, né? Ele fala que quando esse negócio aqui rolar, acontecer, vai render para você R$ 1.000, né? 1.048 arredondado. Então, galera, já vou colocar aqui 1.048 é igual a 9.533. A taxa nós não sabemos e o ano é 0,5, né? Que é o tempo no caso. Ok? Eu quero que vocês me ajudem. 9.533 vezes 0,5. Vocês vão multiplicar. Me digam aí qual é o resultado. Então, pessoal, a turma já fez aí. Encontraram o valor, né? Ficou 4.766,5. Seria 50 centavos, né? E o I está próximo. Lembra que aí está existindo a multiplicação, né? Tanto aqui como aqui é uma multiplicação. Então, eles estão se unindo, né? Se unindo, né? Feito isso, ó. Lembrando, pessoal, se você quiser alternar para ficar menos confuso, você pode fazer isso aqui também. 4, 7, 6, 6 I é igual a 1.048. É a mesma coisa, né? E você passa o número para lá dividindo agora. 1.048 dividido, ó, 1.048